Bom dia, valente da fé, o Deus dos invisíveis. Hebreus 6:10 diz assim: Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Ouça a frase: às vezes me sinto como se fosse invisível, mas quero tanto que Deus me use. Ana limpava a academia do hotel quando começamos a conversar. Descobri que ela tinha uma história incrível quando a ouvi. Eu era uma prostituta viciada em crack e vivia nas ruas, mas sabia que Deus queria que abandonasse aquela vida e andasse em sua presença. Um dia, anos atrás, ajoelhei-me aos pés de Jesus e ele me libertou. Agradeci por compartilhar o que o Senhor tinha feito por ela, pois ele a usou em nossa conversa de maneira tão linda para me relembrar do seu poder para transformar vidas. Deus gosta de usar pessoas que outros tendem a ignorar. O apóstolo André não é tão conhecido como seu irmão Pedro, mas a Bíblia relata que a primeira coisa que André fez ao encontrar seu irmão Simão, Pedro, foi dizer-lhe: encontramos o Messias. Olha o que João 1:40-42 diz. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Pedro conheceu Jesus por meio de André. Quando André, um dos discípulos de João Batista, soube sobre Jesus por João, ele o seguiu, creu nele e imediatamente contou ao seu irmão. A silenciosa fidelidade de André teve um impacto que abalaria o mundo. Deus valoriza o serviço fiel acima da fama. Ele pode nos usar poderosamente onde quer que estejamos, mesmo quando ninguém nos observa. O profeta Amós era outro desconhecido que foi usado por Deus. Ele era um pastor de ovelhas e cultivava sicômoros em Judá, no tempo do rei Uzias de Judá e do rei Jeroboão de Israel. Não foi um profeta profissional e não pertenceu a nenhum grupo organizado de profetas. Amós não foi criado para ser um profeta. Ele não recebeu treinamento especial em alguma escola para formar profetas. Era apenas um homem comum, vivendo sua vida normal, quando sentiu-se chamado por Deus para falar em seu nome. Amós mesmo declarou: não sou profeta nem discípulo de profeta. Foi o Senhor Deus que me tirou de trás do rebanho e me ordenou: vai profetizar contra Israel, meu povo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, de 27-28 assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são. A declaração Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios fala sobre a soberania de Deus. O Deus que governa todas as coisas agiu conforme sua livre e soberana vontade na execução do seu plano de salvação. A obra da redenção não ocorre de acordo com a agenda humana e nem se fundamenta nos conceitos da sabedoria do mundo. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Essa declaração significa que Deus revelou sua sabedoria da forma mais improvável às pessoas mais improváveis. Deus usa as coisas que o mundo enxerga como loucas a fim de envergonhar os homens considerados sábios aos olhos do mundo. Deus determinou que a fé salvadora viria pela pregação da mensagem de Cristo, mas essa pregação é loucura para a mente humana, pois seu conteúdo é o Cristo crucificado. Deus não escolheu um elaborado e complexo sistema filosófico humanista para comunicar a salvação. Pelo contrário, ele escolheu a simplicidade do evangelho que revela o inocente
que se fez culpado e que foi morto como um criminoso maldito numa cruz em lugar dos verdadeiros culpados. Então, a ideia de que a salvação é pela graça, mediante a fé nesse Cristo que foi crucificado, parece loucura. Paulo também diz que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Essa é mais uma verdade amplamente ensinada nas Escrituras. Na parábola das bodas do filho do rei, lá em Mateus 22, de 1 a 14, por exemplo, Jesus fala de uma festa real que ocorreu num certo reino. Esta festa foi rejeitada pelos nobres e as pessoas importantes do reino e foi oferecida a pessoas não mais do que comuns, retirada das ruas da cidade. Fazendo um paralelo com as palavras do apóstolo Paulo, podemos dizer que no plano de Deus as coisas fracas prevalecem sobre as fortes. Se isso não faz sentido para a sabedoria humana, faz todo sentido para a loucura de Deus. Isso porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Entendo com isso que com Deus não tem mimimi. Se você quer ser usado, venha, senão a fila anda. E também tem Deus escolheu as coisas desprezadas e insignificantes do mundo. Paulo também escreve essa frase, as desprezadas, aquelas que não são, para anular as que são. Existem pessoas insignificantes, desprezadas e classificadas como nada perante o mundo que Deus escolhe para si. Então, não é por ser sábio, forte, nobre ou poderoso, segundo os padrões deste mundo, que alguém pode ser salvo ou ser usado por Deus. Na verdade, Deus escolheu salvar os humildes. O apóstolo diz que Deus, em sua soberania, não chamou para a salvação muitas pessoas consideradas indispensáveis aos olhos humanos. Você vê isso lá em 1 Coríntios 1, 26. É verdade que as palavras de Paulo tiveram uma aplicação prática dentro da comunidade cristã de Coríntio, mas também é verdade que seu princípio igualmente se aplica de forma geral a todos os crentes, em diferentes realidades, em diferentes partes do mundo. Deus não é como o mundo que valoriza quem é importante. Na verdade, Deus anula os conceitos e padrões do mundo e revela sua sabedoria aos loucos, humildes, fracos e desprezados. Você é algum desse? Em certa ocasião, Jesus agradeceu ao Pai por ter ocultado a sua verdade aos sábios e entendidos e tê-las revelado aos pequeninos. Eu sou um desses pequeninos. Você vê isso lá em Mateus 11, 25. O crente jamais deve se esquecer da sua completa dependência e necessidade da graça de Deus. O redimido não foi escolhido por seus próprios méritos pessoais. Ele foi escolhido pela soberana vontade de Deus sobre os méritos de Cristo. Então, não se sinta inferiorizado. Deus usa pessoas disponíveis e cheias do seu espírito, aquelas que buscam conhecê-lo cada dia mais. Seja essa pessoa, diga ao Pai: eis-me aqui, Senhor, pode me usar. E deixa Deus te usar no seu trabalho, em casa, na rua. Quando você vê uma pessoa se sentir tocada pelo Espírito Santo, deixe-se ser canal do Senhor para ministrar o amor de Deus, para ministrar a salvação de Deus a esta pessoa. Deus não usa sábios e entendidos, mas Deus usa aqueles disponíveis que dizem: eis-me aqui. Então, seja essa pessoa, tenha um dia abençoado. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo.